neste dia tão feliz, o dia do Senhor. Hoje, domingo, é o dia que nós reservamos todinho ele para o Senhor. Todos os dias são dele, nós já aprendemos isso também. Mas em especial é hoje o dia em que nós realmente estamos no culto, que estamos oferecendo ao nosso Deus. Eu fico muito feliz quando eu ouço de crianças que realmente estão guardando esse dia para o Senhor, que reservam esse tempo para este culto, que é tão importante, porque muitas vezes tem crianças, tem adultos que já não estão mais reservando esse tempo do domingo e já estão fazendo outras coisas nesse horário, com outras atividades. Mas feliz de você que realmente tem colocado diante do Senhor esse dia reservado para o Senhor. E estou com esse cântico, que é uma oração. Cuida de mim, ó meu bom Jesus. Vamos estar aprendendo esta oração que nós estamos fazendo para o Senhor em forma de um cântico. Cuida de mim, ó meu bom Jesus, leva-me sempre em tua doce luz, anjinhos manda pra me guardar, e toda a vida eu sei vou te amar. Nós vamos estar cantando já para alguns domingos esta oração, que o Senhor esteja nos cuidando, que este culto seja realmente todo ele para a única razão das nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ele. E ainda vamos louvar o Senhor com o cântico Vê a Vitória, que todo mundo já sabe de cor. Se você está aí com os aparelhinhos da banda, quando nós formos soletrar as letras B, I, T, O, você pode usar o teu instrumento daí. Louvando o Senhor Jesus. E nós temos mais um cântico ainda, que fala sobre o anjo do Senhor, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É um salmo. Vocês estão vendo que toda vez nós estamos aprendendo um trechinho, um versículo de um texto da palavra de Deus. E aqui o Salmo 34:7, o anjo do Senhor.
promessa do Senhor. E nós cremos, por isso que nós estamos sempre firmes na promessa do Senhor, que nós já aprendemos aquele cântico também. Eu acho que todo mundo já sabe de cor. Vamos estar louvando também, confiando, crendo nas promessas de Jesus, que elas nunca vão falhar. Elas sempre estão ali presentes. Nós falhamos com as nossas promessas, mas Deus jamais vai falhar. Porque mais uma vez estamos reunidos, cada um no seu canto, vocês aí em suas casas, eu aqui na minha casa, mas nesse momento, esse lugar onde eu estou é a casa do Senhor. E o lugar onde você está é a casa do Senhor também. Por isso nós temos todo o respeito. Nesse momento vocês não ficam mais andando pela casa, vocês estão agora na presença do Senhor. Então nós vamos ter esse comportamento que deve ser muito bom da parte de cada um de nós. Crianças, o nosso versículo hoje que nós vamos estar aprendendo, você já percebeu, nós cantamos 2 cânticos falando sobre anjos. É porque na nossa lição de hoje nós vamos falar alguma coisa sobre isso também. Então, para a gente poder entender um pouco mais, eu quero então apresentar aqui para vocês, colocar aqui para vocês, e este texto, este versículo, nós encontramos também no livro de Salmos, crianças. É uma palavra de Deus, Salmo 91, 11, e diz assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você pode repetir comigo esse versículo? Onde você estiver aí, vamos ler comigo, mas preste atenção no que está dizendo, o que Deus está falando. Porque a seus anjos, ele que é Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Crianças, vocês prestaram bastante atenção nesse versículo? É porque de repente a gente lê as coisas e não presta atenção e depois não consegue entender. E eu vou falar sobre isso também. Então diz aqui, muita gente hoje fala sobre anjos e até possuem quadros. Eu não tenho quadros aqui na minha casa assim sobre anjos, mas eu encontrei no meio lá de um material, de uns papéis, encontrei esse quadro aqui. Olha só, um quadro está mostrando um anjo com asas e um anjo que está ali sustentando, cuidando dessas crianças que estão tentando atravessar uma ponte, a ponte que não está lá aquelas coisas, uma ponte perigosa, né? E ela está ali. Esse é um quadro de figuras. Talvez você na sua casa tenha quadros também com anjos. Não sei. Mas afinal, crianças, o que são anjos? Por que eu quero parar um pouquinho antes de ir para a nossa história? Porque muitas vezes nós não entendemos direito o que são anjos. O que nós podemos entender é que os anjos são criaturas espirituais que foram criadas por Deus. Então vocês entenderam? Os anjos são criaturas espirituais criadas por Deus. Nós não podemos ver eles, são espírito. Eles têm um pouco mais de poder do que a gente.
diz a palavra de Deus. Tem muitos versículos que eu não vou ler, também não vou entrar em muitos detalhes sobre anjos. Alguma coisinha só eu vou falar, aquelas perguntinhas que vocês fazem ou que vocês não entendem, né? Porque criancinhas pequenas também. Então você vai tentar ouvir e aprender. E diz a palavra também, em alguns textos bíblicos, eles servem a Deus, tá? Porque anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiros ou servos de Deus. E eles cumprem a vontade de Deus. Os anjos obedecem a Deus. Por que eu estou falando isso bem devagar para vocês? Entenderam bem o que eu falei? Então, os anjos são mensageiros, a função deles, servos de Deus. Eles cumprem a vontade de Deus e obedecem a Deus. Então, eles cuidam daqueles que creem em Deus também. Veja, como uma vez eu expliquei para vocês, todos são filhos de Deus. Pela palavra de Deus, já leu alguns versículos, diz que todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, Ele dá esse direito de você ser chamado de filho. E agora com os anjos também, eles cuidam dos que creem no Jesus Salvador. E é isso que o nosso versículo está falando. Completamente verdadeira é a palavra de Deus. Ela não é uma palavra mentirosa. Ela é completamente verdadeira, porque ela é a palavra de Deus. Isso nós já sabemos. Então diz aqui o texto, porque a seus anjos, ele dará ordens a teu respeito, criança. Você, o Pedro, a Carol, né, o Renan, o André, Gustavo, quem estiver aí ouvindo, Gabriel, vocês todos que estão ouvindo então, porque aos seus anjos, Deus está falando assim, porque aos anjos dele, porque foi ele que criou os anjos, vai dar ordem a teu respeito. E este versículo então que fala de Deus, é Deus que dá ordens aos anjos. Seus anjos indica que os anjos então são de Deus. O anjo não é meu, nem é teu. Eu não tenho autoridade sobre o anjo. Eu não posso mandar no anjo. Eu não posso chamar o anjo para me cuidar. Isso cabe a Deus, diz aqui no texto. Foram criados por Ele. E eles obedecem. Então eles são criaturas de Deus. Deus criou. Deus tem poder sobre eles. E as ordens que Deus dá dizem respeito a nós. Deus dá ordens aos anjos para que façam algo pelas pessoas. Então Deus dá a ordem aos anjos para fazer alguma coisa com as pessoas, com a gente. Mas se Ele não mandar, né, um anjo para nos ajudar, Deus pode usar outros meios. Não é sempre um anjo que Ele pode mandar. Ele pode usar outros meios também. Mesmo com a história do profeta Eliseu, lá com a mulher que não tinha filhos, lembram? Então Deus manda um profeta lá. Ele não diz que foi um anjo lá conversar com aquela mulher, mas diz que o profeta, Deus usou o profeta. E às vezes Ele usa anjos. E para nos proteger os nossos caminhos também. E as ordens de Deus são para que os anjos nos guardem, nos ajudem e nos protejam, onde quer que a gente esteja. Eu espero que vocês conseguiram entender alguma coisa. Mas vocês vão ver que de repente tem alguém... Opa! Espera aí! Alguém está me chamando. Sabe quem é? Pedrinho! Poxa vida, você não está explicando sobre anjo, eu estou com umas perguntinhas para fazer. Tá bom, então venha. Bom dia, criançada! Eu estou com uma pressa tremenda, preciso conversar com a tia Zuleide. Ela está falando sobre anjos. E eu estou vendo esse versículo. E o que diz o versículo? Porque a seus anjos Ele vai dar ordem a teu respeito, a respeito das pessoas, para que protejam.
Pois é, mas eu tenho umas perguntinhas para fazer. Eu não sei se só eu que tenho essas dúvidas, mas eu quero fazer. Muito bem, então se você quiser fazer umas perguntinhas, é o momento agora. É sobre anjos? Sim, sobre anjos. A primeira pergunta que eu quero fazer: eu posso pedir para os anjos me guiarem? O quê? Essa pergunta você falou? Eu posso pedir aos anjos para me guiarem? Eu posso pedir, orar para eles? Olha, você não entendeu? Agora há pouco eu expliquei para você, agorinha. Não, você não pode. Você não pode pedir aos anjos para te guiar. É Deus que manda os seus anjos, Deus que manda os seus anjos, e quem manda os anjos, então é Deus, então Ele que manda. Você não pode estar diante do anjo, direto dizendo: ó seu anjo, por favor, vem me guardar. Mas eu faço essa oração, eu peço: ó anjinho da guarda, vem me cuidar. Sim, você até pode pedir isso, mas só que é de uma forma errada. Como assim? Me explica outra vez. Pedrinho, presta atenção agora, eu já falei, eu já disse para você. Diz o quê? Que a gente não pode pedir. Por quê? Quem que dá ordem aos anjos? Você prestou atenção? Você falou que é Deus. Então, diz o versículo, Deus disse: porque aos seus anjos, porque Ele criou os anjos, Ele tem o comando dos anjos a teu respeito, ao meu respeito, para que protejam. Então, sabe como é que eu tenho que dizer? Dizer assim: ó Senhor Jesus, eu gostaria agora, nesse momento, pedir ao Senhor que mande um anjo para me cuidar. Então, você está falando aqui, Senhor Jesus, então, Ele vai dar a ordem aos seus anjos. Aí está correto. Nossa, eu não sabia disso. Porque Deus criou, então Ele que tem esse poder e Ele que pode dar esta ordem. Ele diz: é Deus quem dará ordens aos seus anjos. Entendeu agora? Entendi. Então eu não posso chegar direto: ó seu anjinho, vem me cuidar. Não, você diz: ó Deus, por favor, o Senhor pode mandar os teus anjos para me guardar? Aí sim, pode ser assim. Tá certo? Entendeu? Tá, agora eu entendi. Então, quando eu estiver de joelhos, lá perto da minha cama, orando, eu posso dizer: Senhor meu Deus, quero pedir que o Senhor possa enviar o teu anjo para me guardar. Isso, Pedrinho. Agora você entendeu essa primeira parte do cântico e do versículo. Muito bem. Tem mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Deus quer que eu adore anjos? Em parte nenhuma da Bíblia, Pedrinho, em parte nenhuma da Bíblia é dito para a gente adorar anjos. Porque a Bíblia diz que isso é uma idolatria. Porque lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4, dos 10 mandamentos, lá diz que há um só Deus. Adorar somente a Deus. E anjos não é Deus. Lembre disso. Eles são comandados por Deus. Então, em parte alguma da Bíblia diz que a gente tem que fazer isso. Diz assim que a gente tem que realmente ter um outro procedimento. Então, eu não vou adorar anjos, tá? Tem pessoas que às vezes fazem isso porque nunca entenderam e nunca aprenderam direito da palavra de Deus. Então, aos anjos a gente não adora, somente a Deus. Legal! Aprendi mais uma lição. Então, Deus não quer que eu adore anjos, porque só Deus é que merece toda a honra e toda a glória. Muito bem, Pedrinho, estou gostando. Os anjos nunca devem ser adorados ou se tornar motivo de culto ou em oração. Eles não são aqueles que vão interceder junto ao Pai. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador, é Ele que morreu na cruz e através de Jesus nós somos salvos. Não é através de um anjo que eu sou salvo.
Muito bem, aprendi bastante mesmo. Ótimo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, nenhuma pessoa pode me ajudar a chegar até o céu. É só através de Jesus. Isso aí! Você sabe que até os anjos recusam, os anjos mesmo não aceitam serem adorados? É mesmo? Eles falam isso? Tem um texto na palavra de Deus, Pedrinho. Depois eu vou dar uma lida lá para você, que diz até que os anjos também, eles mesmos disseram que nós temos um grande homem de Deus chamado João, e em sonho ele quis se ajoelhar diante dos anjos. E os anjos mesmo disseram, não faça isso. Nós não merecemos isso, é só Deus. Nossa, eles mesmos disseram que não merecem isso. Eles mesmos disseram, nós não podemos receber a adoração. Está lá em Apocalipse, capítulo 22, verso 8 e 9. Depois nós podemos ler também. Bom, então eu tenho mais uma perguntinha. Nossa, será que vai dar tempo para a gente conversar sobre tudo isso? Mas uma só. Eu serei um anjo quando eu morrer? Vou ser transformado em anjo? Olha, não, você não vai ser transformado em anjo. A Bíblia não diz que quando você morrer e depois você vai ser transformado num anjo. Diz que os nossos corpos serão transformados como as de Jesus, mas não diz que vai ser como um anjo. Muitos desenhos, muitas coisas que a gente vê por aí, sabe, Pedrinho? Às vezes eles colocam anjos com um rostinho de criança, e daí quando morre dizem, é um anjinho. A gente diz a palavra anjo assim no sentido, uma coisa muito querida, uma coisa muito bonita, mas não é bem isso daí. Ninguém vai ser transformado num anjo e vai sair por aí. Ah, entendi mais isso daí. E como é que os anjos se parecem então? Pedrinha, essa vai ser a última perguntinha, tá bom? Porque eu sei que tem um monte de perguntas para fazer. Com o que os anjos se parecem? Bom, eles são espíritos, a gente não consegue ver, mas às vezes eles aparecem em forma de homens. É mesmo? Pedrinha, vamos fazer o seguinte, você vai ficar ali do ladinho e vai prestar atenção, porque eu vou mostrar algumas gravuras, e você vai ver quais são as formas que muitas vezes o anjo aparece. Nem sempre ele aparece um anjo assim com asas, ele pode aparecer como um homem qualquer também. Deus pode enviar. Você não ouviu às vezes a pessoa dizer assim, nossa, aconteceu tal coisa comigo, de repente apareceu uma pessoa tão especial, parecia um anjo. Eu já ouvi falar isso. É verdade, só que a gente não sabe, né? Às vezes são pessoas mesmo que nos ajudam, mas às vezes acontece que Deus pode usar, de uma forma ou outra, enviar um anjo em forma de homem, porque na Bíblia nós temos histórias sobre isso também. Então você fica ali prestando atenção? Legal, tchau, criançada! Então, crianças, essa história com anjos é muito longa mesmo, mas eu gostaria, então, primeiro, ler para vocês aqui Hebreus 1, de 3 a 8. Vamos ler aqui bem rapidinho para vocês, que ele fala aqui, que Jesus morreu na cruz, vou resumir, que ele pagou os nossos pecados, né? E ele se assentou no lugar mais elevado de honra ao lado do grande Deus no céu. Assim, ele tornou-se muitíssimo maior do que os anjos, que alguns dizem Jesus é um anjo. Não, ele aqui, nós vamos pelo texto que não. Diz que Jesus aqui não está se colocando assim, ele está muito maior, acima do que os anjos, porque Jesus é Deus, é o Criador também. Deus nunca disse a nenhum anjo, você é meu filho e hoje eu vou te dar a honra de me acompanhar aqui. Não, ele não falou isso. Deus disse que todos os anjos de Deus o adorem, que os anjos adorem a Deus. E Deus fala então dos seus anjos como mensageiros também aqui. Ele diz, não, pois os anjos são apenas espíritos mensageiros enviados para ajudar e cuidar daqueles que receberam a salvação. E depois eu li lá para vocês, eu falei para vocês em Apocalipse 22, 8, 9, João disse assim, eu ouvi todas as coisas e caí em terra para adorar o anjo que as mostrava para mim. Porém, ele me disse outra vez, não faça semelhante coisa.
Eu também sou servo de Jesus, como vocês. Então ele está falando, não adore aos anjos, mas adore a Deus. Muito bem. E aí, crianças, a gente poderia estar falando um monte de coisa, mas eu tenho rapidamente aqui umas gravuras. Quando Jacó teve um sonho, ele sonhou com uma escada de anjos, que subiam e desciam. Então, bem rapidinho, vou mostrar que realmente os anjos, eles aparecem. Então, o profeta Isaías também, ele também teve uma visão, é como um sonho com os olhos abertos. Ele contemplou aqui anjos que tinham mais do que uma asa também. Era uma coisa assim espetacular que ele viu. Dessa forma também. Depois nós temos outras histórias de anjos do Senhor que exterminaram um povo também. Olha, crianças, nós vamos ver muitas coisas sobre isso também. Deus usou anjos também, para as guerras também. E nós conhecemos tantas histórias. Quando Jesus subiu aos céus, desceram 2 anjos também e vieram ali conversar com os discípulos. Nós temos outra história também, quando Adão e Eva foram expulsos lá do jardim, Deus também colocou um anjo com uma espada de fogo e eles também tiveram que sair ali daquele jardim. E a gente podia mostrar mais outras coisas. Quando Jesus ressuscitou, que as mulheres foram até o túmulo, também um anjo estava lá. E assim vai, crianças. Realmente Deus tem usou muitas vezes também anjos. Mas por que eu estou falando em anjos? Porque nós vamos voltar agora. O terrível exército da Síria estava ao redor de Israel. Talvez o servo de Eliseu estava ali e pudesse até ver com o sol que estava ali refletindo as espadas afiadas. O coração dele ficou com muito medo. Mas depois, o que o servo do profeta Eliseu viu? E aquilo que ele viu, ele não podia acreditar. Aquele dia certamente seria um dia que ele não ia esquecer nunca na vida dele. O que é que estava ali? Como que Eliseu e o seu servo chegaram ao ponto de estarem ali muito tempo? Ali os 2 países, nós sabemos, eles estavam ali quê? Em guerra, enfrentando. Às vezes dava um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, mas novamente eles estavam ali. O exército sírio havia invadido novamente Israel. E algumas vezes ele tinha tomado o controle de mais e mais terras ainda. Agora, quero mostrar para vocês que o malvado rei de Israel, tão malvado que ele estava preparando uma armadilha. Ele tinha um novo plano. Eu preciso agora pegar esse povo. Eu preciso enfrentar eles. Eu preciso acabar com esse povo de Israel. Com esse povo que diz que é o povo de Deus. Lembra, criança, na semana passada que eu falei para vocês? Deus estava permitindo que realmente eles estivessem ali atacando e vencendo as batalhas. Realmente isso estava acontecendo. Mas tem momentos também que Deus diz, agora chega, já deu. Agora nós vamos dar um jeito nesse inimigo. Mas eles estavam ali, invadindo, querendo. E ele queria ter um acampamento secreto, bem pertinho da fronteira com Israel, para que pudesse fazer um ataque surpresa. Ai, acho que os meninos hoje vão gostar dessa parte da história aí. E o plano do inimigo foi feito para derrotar o povo de Deus. E ele disse assim, então, aos seus oficiais aqui, que nós estamos vendo aqui. Ele disse assim, onde queria que o exército acampasse? Ele talvez falou assim, é hoje eu pego este exército de Israel. O exército de Israel vai ficar surpreso quando eles chegarem lá naquele lugarzinho secreto. O nosso exército vai aparecer de repente e vai atacar eles. E o exército sírio esperava agora lá naquele lugar secreto, lá preparando a emboscada para atacar o exército, o povo de Israel de surpresa. E o plano do inimigo foi feito para vencer o povo de Deus. E lá eles vão, ficam escondidos. Israel tinha um inimigo e fez um plano para vencê-lo.
Será que o inimigo vai conseguir vencer? O exército sírio esperava em seu lugar para o ataque surpresa. Enquanto o rei da Síria estava ocupado com os seus planos secretos, o nosso Deus, que é onisciente, onisciente quer dizer que ele sabe todas as coisas, que o nosso Deus sabia da trama desse rei, o nosso Deus sabia desse plano secreto, sabia de tudo isso. Não muito longe ali do palácio em Samaria, de alguma forma, Deus fez com que Eliseu soubesse. A Bíblia não diz exatamente como que Deus fez isso, mas Eliseu ficou sabendo onde o inimigo estava, onde eles estavam escondidos para o ataque surpresa. E imediatamente, sabe o que Eliseu fez? Quando ele soube disso, ele imediatamente enviou um mensageiro lá para o rei de Israel. E ele então avisou para que não levasse o seu exército ao lugar onde os sírios estavam esperando para atacar. Não vão lá com o exército. Avise o rei para não levar o exército lá, porque os sírios estão lá esperando, escondidos para o ataque. E aí, o rei de Israel enviou primeiro então um dos seus soldados ao lugar que era indicado, para ver se era verdade. Será que o profeta Eliseu não estava inventando uma conversa? Será que era verdade? Mandou alguém lá para dar uma espiada. E realmente, quando esse foi lá, esse soldado, e ele percebeu que estavam escondidos lá, ele falou: é verdade, é como Eliseu tinha dito, o exército sírio está aguardando ansiosamente. Como o exército de Israel não apareceu, o rei da Síria, sabe o que ele fez? Não tem problema, vamos para um outro lugar secreto. Todo o exército dele foi para um outro lugar secreto. Aqui eles vão ver. Mas Deus outra vez revelou para Eliseu o novo local. E outra vez ele avisou o rei de Israel. E o rei da Síria continuou levando o seu exército. Foi lá, não apareceu o exército de Israel. Não tem problema, vamos para um outro lugar. Cada vez ele ia mudando de lugar, e cada vez que ele mudava de lugar com o exército dele para ataque surpresa, eram eles que estavam levando a surpresa, porque não aparecia o exército de Israel. Você pode imaginar como é que o rei da Síria estava frustrado? Ele não podia entender como é que Israel sempre descobria sobre os lugares secretos. E cada vez o ataque era atrapalhado. Ele só podia chegar a uma conclusão: deveria existir um traidor em seu exército. Só pode ser alguém aqui do meu exército está contando os segredos a Israel. Aí o rei da Síria então pegou, e ele não imaginava que enquanto ele chamou todo aqueles homens que cuidavam do exército, enquanto isso que ele fazia, alguém estava recebendo as instruções. Era o profeta Eliseu. Lembram? Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E o rei agora estava num problemão. Tinha que descobrir quem era o traidor. Enquanto isso, Deus estava ali falando com Eliseu. E ele então diz assim: um de vocês aí é o traidor. O rei não se deu conta de que era Deus que estava ajudando Eliseu. Não era nenhum deles lá, não. Ele não acreditava no único Deus verdadeiro. Por fim, quando ele disse: quem de vocês aqui está contando essas histórias, contando onde é que nós estamos cada vez para o ataque? Por fim, um dos homens do exército falou: talvez esse homem tenha sido um espião e tinha aprendido como Deus demonstrava o seu poder por meio de Eliseu. Talvez esse homem que disse: eu sei, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel.
que revela ao rei de Israel até as palavras que o Senhor fala no seu quarto. O quê? Sim, até aquilo que o Senhor fala lá no seu quarto, esse Deus sabe. Como é possível? Diz assim na palavra de Deus, até aquilo que você pensa, Deus sabe. Imagine, você faz alguma coisa, você esconde, não adianta, criança. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele disse, ele falou para o rei, é o profeta Eliseu que Deus tem falado com ele. Até as palavras que o Senhor fala no seu quarto. E o rei da Síria então ficou tão furioso com esse profeta. E ele então se atreveu e disse, é ele que está então tentando destruir o plano do exército. E o rei ordenou, descubram onde ele está, para que nós mandemos capturá-lo. E quando foi informado de que Eliseu estava vivendo num lugar chamado Dotã, o rei mandou um grande grupo de soldados com cavalos e carruagens para cercar toda a cidade onde estava o profeta Eliseu. Ele deve ter pensado, este profeta não escapará do meu exército. Eu vou colocar um fim, de uma vez por todas, dele estar se metendo no meio aqui do meu exército. Ai, crianças, agora ele manda. O exército sírio, então, chegou até Dotã de noite. Tomaram suas posições lá na montanha, cercando completamente a cidade. E esperaram amanhã, bem cedinho, crianças, enquanto o exército estava lá, posicionado para entrar ali na cidade, cercar a cidade. O servo de Eliseu acordou, talvez estava bocejando, se esticando, saiu de casa. Enquanto ele estava lá se espreguiçando, ele viu algo. Quem sabe um brilho lá na montanha. E ele olhou e isso espantou. O que ele viu? Carruagens e soldados em suas armaduras brilhantes. E ele disse, soldados sírios. Olhou para a direita e ele viu. Ele olhou para a esquerda e ele viu um monte de gente. E ele percebeu, mais ainda, dando a volta. E aí o servo percebeu que podia ver que eles estavam completamente cercados pelos inimigos. E o coração dele começou a disparar. E ele entendeu que os soldados estavam prontos para atacar Dotã. E ele correu, aflito, foi lá para dentro da casa para contar para Eliseu. Oh, meu senhor Eliseu, o que vamos fazer? E Eliseu disse, calma, venha ver os inimigos, tanto para a direita, tanto para a esquerda, eles nos cercaram, o inimigo está pronto para nos atacar. E o que ele quer dizer, de repente, para esse servo? O profeta Eliseu e viu aquela confusão. E ele sabe o que ele falou? Sabe o que ele... Oh, Senhor, estamos cercados, socorro! Sabe o que o profeta Eliseu falou? Diz aqui na palavra de Deus. Presta atenção, meu servo. Aqueles que estão conosco, comigo e com você, são muito mais numerosos do que esse exército aqui que você está vendo. E ele disse, mas como assim? Como é que um profeta pode estar tão calmo quando o inimigo está pronto para nos atacar? E o que ele quer dizer com aqueles que estão conosco? Mas, profeta Eliseu, nós não temos nenhum exército aqui que possa guerrear por nós. Nós estamos aqui sozinhos, não há ninguém aqui que possa nos defender. Está aí o grande
exército sírio. Muitos pensamentos devem ter passado pela mente daquele servo preocupado. E Eliseu podia ver que aquele servo não estava entendendo nada quando ele falou que aqueles que estão conosco é muito mais do que os inimigos que estão aí. Ele não entendia o que ele queria dizer com isso. Ele confiava o exército de Israel para defender ali o inimigo. Ele confiava que Deus iria proteger. E aí então o servo de Eliseu não entendia como eles podiam ficar ali tão firmes contra esse inimigo. Eliseu queria que o servo visse o que ele estava vendo. Mas o que é que Eliseu estava vendo que ele queria que o servo também visse? Que a proteção de Deus era verdadeira. E ele orou e disse assim, o profeta Eliseu disse: Senhor meu Deus, abre os olhos dele, do meu servo, para que ele veja o que eu estou vendo. Então a Bíblia diz que Deus abriu os olhos, quer dizer, ele já estava com os olhos abertos, ele não estava enxergando o que Eliseu estava vendo. Então esse abrir os olhos era enxergar aquilo que Deus queria que ele enxergasse. E para o espanto dele, o que Eliseu estava falando para ele, ao redor deles, havia muitos cavalos e carruagens também, brilhantes. Olha quem era o exército que estava com o profeta Eliseu. O exército de Deus. Eram cavalos, carruagens de fogo. Deus colocou uma guarda celestial ao redor de Eliseu e seu servo, prontos para lutar, prontos para defendê-los. Olha só, crianças, Deus colocou uma guarda celestial, anjos, colocou ali. Você acha que o servo agora estava com medo? Eu acho que não. Agora ele sabia que podia confiar que Deus iria proteger. Também com um exército, com carruagens, cavalos ali, os carruagens de fogo, diz guarda celestial, os anjos. Crianças estão falando sobre anjos. Deus colocou nesse momento essa guarda celestial. E ele não poderia imaginar esse livramento. E o exército sírio começa a se aproximar, a si mesmo, vem vindo. Eles não estavam vendo esse exército aqui, não. Era só Eliseu e o servo que estavam vendo. E isso trouxe a calma e a paciência para eles. Mas enquanto isso, o exército sírio começa a se aproximar. E Eliseu novamente orou, pedindo a Deus, disse: Senhor meu Deus, fira os olhos deles com uma cegueira. Todo o exército sírio. E quando ele falou essa cegueira, não é que eles iam ficar cegos, eles iam enxergar as coisas tudo embaçados. E Eliseu pediu para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor fira eles com cegueira. E Deus atendeu a oração de Eliseu, de modo que o exército sírio ia chegando para atacar eles, e eles estavam agora sem entendimento, eles não estavam compreendendo nada, eles não conseguiam enxergar as coisas direito, eles andavam, eles viam só talvez vultos. E aí eles iam entrando e chegando, sabe o que Eliseu falou para eles? Eu posso mostrar para vocês o lugar onde vocês podem ir, lá vocês vão encontrar o homem que vocês estão procurando. Eles estavam na frente já do homem que eles estavam procurando, só que eles não conseguiam ver direito. E Eliseu disse assim: olha, esse caminho por onde você está indo não é o certo, venha por esse aqui. Crianças, o profeta Eliseu começou a conduzir o exército sírio, os inimigos, do jeito que ele queria. E eles iam seguindo, conforme o profeta Eliseu ia falando. Esse não é o caminho, nem esta é a cidade que vocês estão procurando. Sigam-me, eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. O homem que eles estavam procurando já estava ali indicando o caminho. Mas quem eles estavam procurando, nós sabemos. E o exército, praticamente atrapalhado da visão, cego, daquele jeito, não cego de não enxergar nada, eles enxergavam tudo meio assim, misturado, seguiu Eliseu por 19 quilômetros, crianças, isso é muita coisa caminhando.
E sabe para onde que o profeta Eliseu levou eles? Diretamente para a cidade de Samaria, onde estava também o rei de Israel. Assim que entrar na cidade, quando eles chegaram na cidade, Eliseu orou novamente. E Deus então acabou com a cegueira. E quando de repente eles estavam enxergando o exército sírio lá dentro daquele lugar, dentro daquela cidade, agora dentro onde estavam os inimigos. Eliseu trouxe o exército exatamente ali. E aí então no território inimigo, e o rei de Israel viu que Eliseu estava trazendo o exército sírio e estava tão emocionado. E ele perguntou para Eliseu quando ele chegou lá com o exército na mão deles ali. Quando eles perceberam, nossa, nós estamos aqui na terra deles. Aí o rei disse assim, devo matá-los? Devo matá-los, profeta Eliseu? Não, eles podiam fazer isso. Podiam, eles estavam com o inimigo agora nas mãos deles. Não, você não vai matar, disse Eliseu. O rei, ele disse assim, o rei costuma matar, isso era um costume deles, somente aqueles que fez prisioneiro no campo de batalha. Aqueles que eles pegavam como prisioneiro, esses eles podiam mandar matar. Eliseu estava lembrando aqui ao rei que não havia sido ele, e sim Deus que tinha capturado o exército inimigo. E o profeta queria deixar que os soldados vivessem toda essa história para depois poderem contar o que o Deus de Israel havia feito. E sabe que Eliseu ainda falou para o rei? Ele disse, manda dar de comer a eles, aos prisioneiros, depois vamos mandar eles embora para a casa deles. O rei não estava entendendo muito, mas mandou fazer o que o profeta Eliseu falou. Deram um banquete para eles ainda. Imagine, os inimigos! Deram comida para eles. E depois mandaram eles ir embora. Enviou de volta para a Síria. E os soldados sírios estavam atordoados com tudo aquilo lá, porque eles podiam ser mortos. E quando eles vão embora para a casa deles, para a terra deles, eles logo vão contar ao rei tudo o que aconteceu, sobre todas as coisas estranhas que havia acontecido. E o rei, então, o rei lá da Síria, admitiu que não podia ter vitória sobre o Deus de Israel. E ele resolveu parar, avisou todo o exército, avisou todo mundo, vamos parar de invadir Israel, porque nós não podemos fazer nada contra esse Deus de Israel, contra esse Deus que protegeu eles. Crianças, veja só como Deus é maravilhoso. Deus tinha protegido o seu povo, e um povo de Deus foi protegido dos seus inimigos. Diz a palavra de Deus, não foi por força, nem por violência, mas com o Espírito de Deus, que foi aquela vitória de uma forma assim. Deus cumpriu, protegeu o seu povo agora. E o rei, quando quis oferecer, queria acabar com a vida deles, disse, não. É Deus que venceu esse exército inimigo. Crianças, como Deus é maravilhoso, como Ele nos protege. Lembra da nossa história dos anjos? Eliseu sempre estava orando a Deus. Em momento algum nós lemos na palavra a história que nós encontramos em 2 Reis. Em momento algum a gente vê assim que Eliseu diz assim, ó anjos, venham, um exército de anjos, por favor. Não, Deus vem em nosso socorro. E Deus envia este exército celestial. Criança, Deus, Ele faz como Ele quer. Ele nos criou. Nós pertencemos a Ele. Como diz o nosso texto aqui. Porque a seus anjos Ele dará ordem a seu respeito. Deus deu ordem. Ele deu ordem aos anjos dele. A respeito do profeta Eliseu. A respeito do povo de Israel. Para que protejam todos os seus caminhos. Então nós aprendemos com essa lição, crianças. Os anjos foram criados por Deus. E eles estão à disposição de Deus.
Nós não podemos adorar os anjos, somente a Deus, que diz assim na sua palavra. Os anjos são servos, os anjos são mensageiros, Deus usou eles. E que você possa entender, e que Deus possa fazer conforme Ele quer. Se Ele quer enviar um anjo, Ele envia. Se Ele quer fazer de um outro jeito, Ele faz de um outro jeito. Que Deus esteja nos abençoando e sempre lembrando, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Lembrem disso também. O anjo do Senhor está daqueles que o temem. Vamos cantar esse cântico. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Crianças, que Deus esteja abençoando vocês pelos ensinos recebidos e tudo que eu tenho falado para vocês, crianças, a base dela está na palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida ainda a respeito de anjos, qualquer coisa, pergunta aos seus pais. Se eles não souberem, pergunte a uma pessoa que possa entender. Se você quiser até ligar para mim, falar comigo, posso até falar mais alguma coisa a respeito disso. Que Deus esteja com vocês. Um abraço apertado para vocês e beijos.